Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Conversa com Zé Osmar, um espaço de diálogo transparente e construtivo. Hoje nós vamos tratar de um tema que impacta diretamente o dia a dia das pessoas, e especialmente o dia a dia do povo de União, que é a gestão das finanças públicas. Para isso, eu recebo aqui no estúdio um convidado muito especial, uma pessoa, o Bruno Marinho, que é o secretário de Finanças do município, que tem uma trajetória em nossa cidade, passou pela Secretaria de Educação, é comerciante e agora político também eleito, vereador de União. Bruno Marinho, obrigado pelo convite. Sua palavra inicial para os nossos amigos. Boa tarde, doutor Zé Osmar. Boa tarde a todos os amigos que acompanham o podcast Conversa com o Zé Osmar. E a gente aqui agradece o convite, doutor. Vemos aqui nos sentindo muito honrado, né, quando recebemos o seu convite. De pronto aceitamos porque a gente acha bastante interessante a sua iniciativa, né, e estamos aqui para ter essa conversa aberta, essa conversa franca e tentar contribuir, né, com o nosso município, expondo aqui as nossas ideias, os nossos pensamentos. E muito grato e honrado pelo seu convite. A honra é nossa. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Nós vamos tratar de finanças, e finanças são números, né? São números, recursos públicos que são administrados pelo município, pelo prefeito, mas evidentemente ao trabalho feito no dia a dia do secretário de Finanças. Mas antes de nós falarmos de números, vamos falar um pouquinho da passagem, da questão pessoal, né? Começar um pouco com a sua história, como foi nascer em União, crescer em União, estudar aqui, um pouco das memórias de sua infância, porque isso é importante para a gente humanizar a conversa, né? Exatamente. Doutor, a gente, com muito orgulho, é unionense de nascimento, né? Nasci em União, a minha família, das duas partes, vamos dizer assim, parte do meu pai, unionense, a minha mãe era aqui da vizinha cidade de Miguel Alves, né? Miguel Alvense. Sim. Mas eu de lá muito jovem também para estudar aqui em União, né? E acabou sendo unionense de coração. E a gente nasceu com muito orgulho aqui nessa cidade, né? Crescemos aqui, estudei a minha vida toda aqui em União. E como uma grande parte dos unionenses, àquela época, tive que ir estudar em outro município quando terminei o ensino médio, né? Sim. Não tinha faculdade aqui na época, cursos superiores disponíveis, e aí a gente teve que aventurar por Teresina, né? Buscando dar continuidade aos estudos, mas sempre com esse sentimento de ser unionense e querer retornar, claro, para a nossa cidade, né? E Sim. Tentar sobreviver por aqui, né? Eu gosto sempre de dizer isso e conto em todo lugar que durante a minha infância, pré-adolescência e depois adolescência, quando você já vai começando também a pensar mais no seu futuro, né? A desenhar ali o que você quer para o futuro da sua vida, para a sua fase adulta, uma das coisas que eu mais temia era ter que me ausentar do meu município para sobreviver, né? Como a gente acompanha até hoje isso acontecendo, né? Muitas pessoas que não conseguem uma oportunidade acabam tendo que se distanciar da sua família, né? Do seu município de origem para sobreviver em outros lugares, né? E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de não precisar isso acontecer na minha vida, né? Quando terminei o ensino médio, na primeira tentativa de um curso superior, não fui aprovado, né? Mas meu pai e a minha mãe fizeram um esforço para que eu tivesse a condição de cursar um pré-vestibular em Teresina, né? Sim. Na época nem isso existia aqui em União assim com muita facilidade. E aí eu fui para Teresina, fiz lá 6 meses de pré-vestibular, depois fui aprovado no curso técnico de informática no antigo Cefet, né? Que hoje virou IFP, né? Na época era o Centro de Educação Federal, hoje é o Instituto de Educação Federal. E aí a gente fez o curso de técnico em informática. E aí, à época também, quando eu estava finalizando o curso de técnico em informática, eu tive uma oportunidade de trabalho aqui em União, né, que foi a minha primeira oportunidade de trabalho, e coincidiu, na época, também com a minha aprovação no curso de pedagogia pela Universidade Estadual do Piauí, no campus que estava recém-criado aqui em União. E aqui em União. Exatamente. E aí, eu tive a oportunidade de retornar, cursei pedagogia, né, e aí também, nesse período, a gente já ingressou no comércio, né? Você é comerciante?
aproveitar aqui esse gancho assim. Você tem uma. Eu estava vendo, conversando e vendo a sua. Apesar de ser um homem novo ainda, mas tem uma trajetória já bem plural, bem Sim. substancial. Professor, empresário, servidor público, gestor de finanças. Como foi acumular essas experiências todas nesse curto período aí? A gente começou a trabalhar bem jovem, né, doutor? Eu tive a minha primeira experiência assim, de trabalho mesmo aos meus 15 anos de idade, né? Sim. Na época, meu pai teve a coragem de fazer um grande investimento, que foi me dar um computador. Aquela época, né, que era um objeto muito caro, poucas pessoas, inclusive, aqui em União tinha. Eu lembro, assim, com muita clareza disso, porque realmente foi um fato marcante na minha vida. Ele comprou o computador financiado pelo banco, né? Naquela época você não conseguia chegar na loja, cartão de crédito quase que não se usava, poucas lojas aceitavam cheque, né? E a maior facilidade realmente era ou você fazia um consórcio, né? Ou você comprava financiado pelo banco, né? Pois é, pessoal, vocês que são novos aí, nós já tivemos consórcio para comprar um computador. Exatamente. E aí, na época, como no meu aniversário de 15 anos, o papai perguntou se eu queria ganhar um computador. Foi algo que me surpreendeu, porque eu sabia que era um objeto muito caro, né? E que ele disse, não, rapaz, mas se tu quiser, a gente... Não era um notebook, não. Não, era um computadorzão convencional lá de mesa. Notebook, ixi, ninguém nem se falava ainda, né? E aí, assim, a gente fez. Meu pai adquiriu o computador, né, através desse financiamento. E aí, já naquela época, a minha mãe cursava também um curso superior, né? Fazia o curso de letras português pela Universidade Federal, numa turma que funcionava aqui em União. E aí estava naquela fase transitória também dos professores de universidade que ainda aceitavam o trabalho manuscrito, mas alguns já estavam exigindo o trabalho digitado ali no computador, né? E aí eu, muito interessado, né? Tinha vontade realmente de ter um computador. Aprendi muito rápido a manusear, né? Sem ter feito curso nenhum, mas aprendi muito rápido a manusear. Graças a um vizinho também que eu tinha na época, que hoje é até meu compadre. E me ensinou lá, deu aquelas primeiras noções ali de como ligar, de como mexer. E aí a curiosidade do adolescente, né? Fez com que eu aprendesse muito rápido. E aí eu comecei... Já tinha internet? Não, internet ainda não. Nesse primeiro momento, claro. Não. Já tinha a história da internet de escada e tal, mas eu ainda não tinha acesso nessa época. E aí a gente comecei a fazer os trabalhos da minha mãe, né? E aí a minha mãe levando os trabalhos dela para a universidade feita, os colegas de turma, né, o pessoal começaram a perguntar onde era que ela estava fazendo. Não, é meu filho que está fazendo. E ela fez deu uma de representante comercial. Exato, fez a propaganda lá, vendeu o produto. E aí eu já comecei a fazer, além do dela, das amigas, né? E aí um pouco tempo depois, a gente começou a ter acesso à internet, né, mesmo que aquela internet meia lenta lá, de escada e tudo, mas a gente conseguiu ter também a internet. E aí daí para frente, doutor, a gente já começou a despertar essa veia, né, empreendedora do comércio. Eu já ali entre meus 15 e 16 anos já conseguia faturar alguma coisa, né, já não tinha aquela preocupação de pedir para o pai, para a mãe o dinheiro ali, tal. Eu já tinha um ganhozinho que era pouco, mas eu fazia as minhas principais coisas com esse dinheiro que eu já ganhava, né? Certo. E aí daí a gente foi, até quando eu precisei ir para Teresina, como eu já disse aqui anteriormente. E aí meu irmão mais novo assumiu o meu papel lá nesse escritóriozinho que a gente tinha montado lá na casa do meu pai ali mesmo, perto do Marcos Parente ali, né, onde a gente sempre morou. E aí quando eu retornei para morar em União, que tive a minha primeira oportunidade de trabalho no serviço público, e o meu irmão, que tinha ficado no meu lugar, nesse escritóriozinho que a gente tinha sido convidado por um amigo em comum também, que a gente tinha para abrir uma loja mais no centro, para tirar esse escritóriozinho que a gente tinha lá da minha casa e juntar com um escritório que ele tinha também, só que no centro, num ponto comercial mesmo. Eu dei todo o apoio pro meu irmão na época, né? E aí depois resolvi entrar no negócio também. Comecei com uma locadora de DVD. O senhor vai lembrar daquela época, né? Que foi febre também, né? Em todo lugar. Deu muito aquela locadorazinha de DVD. Né? E aí eu tinha uma reservazinha de dinheiro guardado e tal. Pô, eu vou investir aqui na locadora de DVD. Tava na moda, né? Na época. E aí a gente começou uma sociedade, né? Eu com meu irmão e esse amigo lá em comum que a gente tinha. E eu entrei com a parte do DVD. E foi um negócio assim meteórico, deu tudo certo, muito rápido. Ali num pequeno intervalo de tempo a gente teve que mudar de ponto, porque o ponto que a gente estava já estava muito pequeno,
não cabia mais, não dava para a gente atender mais os clientes e tal, porque a procura estava muito grande, tanto da parte de xerox como de digitação mesmo. E aquele serviço básico ali de internet, o pessoal querendo imprimir um boleto, querendo mandar um e-mail, um negócio. E aí a gente mudou de ponto, já ampliando, né? Conseguimos adquirir mais computadores. Aí já incrementamos com a parte de Lan House também, né? Sim, Na época Lan já House. disponibilizamos lá a internet, o pessoal Menina ficava lá jogar. a gente na época tinha 4 computadores, de 2 a gente ocupava com os trabalhos ali e tal, e 2 ficavam disponíveis para o pessoal ir acessar lá as redes sociais da época, né? O Orkut, o MSN, né? Eu não sei se o senhor vai lembrar disso, Eu me né? lembro, rapaz. E aí o pessoal assim a gente foi pioneiro na cidade, né? Na época não tinha outra, né? Quem é pioneiro tem prioridade. E aí as pessoas realmente ficou frequentando, e aí com o tempo a gente precisou desfazer a sociedade, né? Esse amigo resolveu apostar no mercado de Teresina, levou as coisas dele para Teresina, e aí eu fiquei no ponto, né? E aí eu consegui me formar na pedagogia, depois passei num teste seletivo do governo do estado para atuar como professor, né? Atuei por quase 3 anos na educação básica também, né? E aí ao longo dos anos a gente tentou conciliar aí todas essas atividades, né? Hoje a gente já vai fazer agora em 2025 19 anos de comércio, né? Tem um restaurante também, né? Aí depois da gráfica, né? Depois da Xerox, com papelaria, com locadora de DVD e com tudo junto, a gente foi aprimorando o negócio, né? E hoje a gente atua mais na parte mesmo de gráfica e papelaria, né? Certo. E aí, durante esse percurso todo aí, dos meus 19 para 20 anos, quando eu resolvi empreender mesmo de verdade, profissionalizar o negócio, a gente teve outras oportunidades também de ir para outros ramos que a gente sempre pensou, né? Como o próprio restaurante. É uma coisa totalmente diferente, né? Da minha grande paixão, que era a informática, que era a tecnologia. Mas eu carregava comigo essa outra paixão também, que era a culinária, né? Eu sempre, rapaz, muito não, doutor. Eu sempre gosto de comer, é o que eu sempre digo. Eu gosto mais de provar as comidas, né? Mas aí também eu tive a oportunidade de conhecer um grande amigo, né? Que hoje é meu irmão, meu sócio, que é o Rômulo, né? Que você também já conhece. Sei. E aí eu costumo dizer, junto o útil ao agradável. Ele gosta de cozinhar e eu gosto de provar as comidas, né? Então a parceria dá muito certo por isso. Eu sempre a gente foi criado num sistema onde a gente sempre provou de muitas comidas exóticas, assim, na minha casa, né? Meu pai gostava muito de caçar, de pescar, aquele negócio. E a minha mãe gostava muito de cozinhar. Então a gente se criou comendo, assim, muita coisa exótica mesmo. E eu sempre tive isso comigo. Rapaz, se um dia eu tiver a oportunidade, eu quero entrar nesse ramo de restaurante. E aí, quando eu conheci o Romo, que ele tinha também o mesmo desejo, né? A gente, rapaz, pô, vamos arriscar. Você gosta de cozinhar, eu gosto de comer, gosto de provar. E a gente tem a ver empreendedor, então vamos aqui arriscar, né? Tá dando certo. Estamos lá já com 6 anos, né, de restaurante. Graças a Deus está dando tudo certo. Me diga uma coisa, pronto, já pudemos ver que nosso amigo Bruno Marinho é um homem que tem muita experiência já na área do comércio, professor, administrador público, né? Especialmente na área de finanças. Agora vamos entrar um pouquinho aqui na área realmente de finanças. Você recentemente, agora nessa eleição passada, se elegeu vereador. Uma votação muito boa, expressiva, aliás, a votação. Mas voltou a assumir a Secretaria de Finanças. Você teve uma experiênciazinha que eu sei lá na Câmara, né? Chegou a atuar na Câmara. A Câmara, a atividade legislativa não lhe motivou? Ou o que lhe fez? Porque assim, quando o povo elege a gente, né? Eu nunca fui eleito, né? Mas se um dia me eleger, o povo elege a gente com a ideia de que você vai exercer o cargo lá para o qual você se candidatou, né? Aí você aceita o convite e vai ser secretário de Finanças. Não estou dizendo que isso é errado, mas nós precisamos saber, porque nosso povo precisa também saber o que motivou, levou o vereador Bruno Marinho a voltar novamente à Secretaria de Finanças do município. Certo, eu vou já responder a sua pergunta. Mas antes de responder ela, eu queria fazer só uma pequena introdução aqui que vai chegar na resposta da sua pergunta. A gente ingressou na vida pública, doutor, ainda muito jovem, né? Como a gente até já tinha conversado aqui previamente antes do podcast iniciar.
Mas eu tive a minha primeira experiência na gestão pública em 2005, né? Então já 20 anos atrás, né? 20 anos atrás. E durante todo esse período, a gente fez parte das gestões do atual prefeito, né, Gustavo Medeiros. A gente é do grupo do prefeito Gustavo Medeiros. E eu considero que todo esse período, tanto quando a gente estava lá atuando, né, ou como auxiliar administrativo, e depois nas minhas experiências como secretário também, a gente tentou acumular conhecimento, né, para chegar nessa condição, inclusive, de se candidatar a um cargo público, né, a uma função pública, no caso, o cargo de vereador. Né. Eu tinha recebido alguns convites anteriores a essa eleição agora de 2024. Né. Não me sentia preparado ainda, né, tanto por ser muito jovem, como também por não ter o conhecimento mesmo, né, necessário para pleitear uma vaga. Porque assim, o que eu penso? O que eu penso do poder público? O que eu penso da coisa pública? Eu penso que tem que existir eficiência. Né? E para existir eficiência, não adianta você achar que você sem conhecimento vai poder contribuir. Não estou aqui querendo menosprezar a capacidade de ninguém, de forma alguma. Mas eu não iria ter enfrentado, né, essa batalha que a gente enfrentou, que foi a eleição, se eu não me sentisse preparado para poder contribuir. E em relação ao executivo e o legislativo, qual a minha visão hoje? Que você, no executivo, acaba tendo mais possibilidades de contribuir para que o seu município avance em todos os setores. Não estou dizendo aqui também que o vereador não pode trabalhar a favor do município. Pelo contrário, o vereador também tem a sua importância. Mas quando você tem um alinhamento, né, em especial com a gestão, que está lá no executivo, que está no poder executivo, que no caso é o prefeito, né, então você acaba tendo mais oportunidades de contribuir na prática como secretário do que como vereador. Não tenho nenhum problema em dizer isso. Sim. E eu não considero que eu abri mão de uma coisa para ir para outra, não. Eu considero que a minha responsabilidade foi dobrar. Porque quando você se licencia do cargo, como eu tive que fazer, primeiro, eu não deixei de ser vereador. Né? E, naturalmente, as pessoas têm isso na cabeça. Né? O cara foi eleito para ser vereador, aí saiu do cargo para ser secretário. Não, a gente só se licenciou. O cargo continua nosso lá, a vaga continua sendo minha, né? A qualquer momento que eu decidir, eu posso voltar. E o que eu considero é que você vai acumular duas funções. Porque o trabalho de vereador você não deixa de fazer. Você não deixa de fazer. Primeiro, o assistencialismo, que é o que um vereador de cidade no interior mais faz. A gente não deixa de fazer. Que você não se distancia dos seus eleitores, né, das pessoas que lhe acompanharam. Vamos só abrir um parênteses bem, você falou uma palavra-chave para mim aqui. Assistencialismo. O que você acha dessa atividade que é desenvolvida? É como eu disse, infelizmente, um vereador de cidade de médio para pequeno porte que nem a nossa, acaba tendo que sobreviver às custas desse assistencialismo, né? Você tem que estar ali muito próximo das comunidades, você tem que atender o seu eleitor naquela necessidade imediata ali que ele está, entendeu? Muitas vezes o próprio eleitor não entende se você não fizer isso. O político que pratica essa, né? E nós não somos criança, nós sabemos que isso é uma realidade. Sim. Né? Eu lamento até essa realidade, mas enfim, sou eu que lamento. Do município de União e de outros municípios do Brasil. Mas o vereador, quer dizer, o político que atua dessa forma não está substituindo o poder público na função de prestar os serviços. Exatamente. Então, respondendo a sua pergunta, não é que eu me decepcionei lá com a função de vereador ou que eu me frustrei, não. Pelo contrário. Mas eu acho que se for para mim estar lá para fazer só isso, ou fazer basicamente só isso, eu preferi vir para o executivo, onde eu tenho mais possibilidades, como ele disse, inclusive de colocar as principais ideias que a gente tem em prática.
porque ali você naturalmente está mais próximo da gestão, você consegue conversar com os outros secretários, você consegue ter um diálogo mais próximo com o próprio prefeito, entendeu? E fazer com que as suas ideias comecem também a transitar ali dentro da própria gestão, né? Você vai, né, fazendo parte de uma gestão que pensa também no progresso do município, né? Eu imagino que você, como secretário, acaba podendo contribuir mais, né? Sendo que, como eu disse, que você não deixa de fazer também esse trabalho de vereador, né? A gente continua muito próximo das comunidades, a gente continua visitando, né? A gente tem se encontrado muito por aí, né? Porque eu entendo que, como eu recebi esse voto de confiança das pessoas, eu agora não posso também mais me afastar, né, das pessoas. A gente tem que estar cada vez mais próximo, a gente tem que continuar visitando. E aí, como eu disse, naturalmente, aquilo que a gente vai entendendo de necessidade das comunidades, das pessoas, a gente, dentro do executivo, procura os melhores caminhos para tentar resolver, né? Vai levando as demandas para o prefeito, vai conversando com os secretários. Muito bem. Nós estamos andando bem. Agora vamos entrar aqui um pouco nos números mesmo, né? Nos números que é a sua praia, que é a sua área. Eu tive dando uma olhada no resumo, né, financeiro da atividade financeira do município de 2024, né? Sim. Destaquei alguns números aqui interessantes que eu quero discutir com você rapidamente. Mas assim, vamos dizer assim, numa forma bem objetiva, qual é a situação financeira hoje do município de União? É uma situação boa, é uma situação excelente, é uma situação ruim, é uma situação média? Como é que você classificaria hoje a situação financeira do nosso município? Doutor, a gente, para falar de hoje, né, eu tenho que me reportar, claro, ao passado, sempre. Eu gosto de fazer isso, né? De todas as vezes que a gente assumiu a gestão municipal, e aí eu posso dizer que eu fiz parte de todas elas, né? De todas as vezes que a gente assumiu, agora, em 2025, foi a vez que o Gustavo assumiu da melhor forma que ele poderia ter assumido. Ele assumiu com superávit? Diferente das outras vezes. Sim. Teve superávit? Sim. Diferente das outras vezes, né? Sim. Onde a gente assumiu num cenário de, né, como eu gosto sempre de dizer, de terra arrasada, né? E por mais que muita gente também não entenda, de 2024 para 2025 a gente teve uma mudança de gestão. Embora continue a mesma equipe, o mesmo prefeito, mas é uma gestão nova. Né? A gente teve que finalizar a gestão 2021-2024 e iniciar a gestão 2025, que vai agora até 2028. Né? Isso provoca um pouco de conflito na cabeça das pessoas, que o cara imagina assim, o Gustavo continuou, então vai ser tranquilo, tudo que vinha acontecendo vai acontecer. Não, a gente está falando de uma gestão nova, embora seja o mesmo prefeito. Aí surge toda os desafios, né, são novos, as missões são outras, porque você encerrou uma gestão e tem as metas ali para a próxima gestão, né? Mas falando em termos de números, em termos de equilíbrio, como eu disse, hoje a situação do município de União é uma situação de equilíbrio total. Né? Hoje a gente não tem despesa a mais do que receita, não, pelo contrário. A gente consegue trabalhar com uma certa tranquilidade, né? Consegue programar investimentos, porque a gente sabe exatamente o que arrecada e o que gasta. Né? Existe esse equilíbrio, né? E é como na própria vida da gente mesmo, né? Nós que temos família, temos casa, temos as empresas, ou somos empregados públicos, ou somos autônomos, a gente sabe que se você gastar mais do que o que você ganha, naturalmente vai chegar um momento onde as coisas não vão andar, né? Exatamente. Eu tenho como eu falei, eu destaquei alguns números, gostaria de rapidamente falar sobre eles. Eu vi que a receita total, a receita realmente arrecadada, né? Aquilo que entrou nos cofres, no ano passado foram cerca de 277 milhões né, de reais. E a receita empenhada, aquilo que foi empenhado, né, despesa empenhada, 267 milhões de reais. Isso é atualizado, deu aquele superávit de 6 milhões e pouco, né? Você mencionou já que houve superávit. Eu lhe pergunto, dessa receita total do município, e aqui está incluído os tributos, estão incluídas a arrecadação tributária e as transferências constitucionais, né, dessa receita total do município de União, qual é a relação dela
percentualmente falando, Sim. a receita própria de arrecadação de tributos e Sim, a receita de transferências? Rapaz, doutor, chega aí a um percentual de 60, 40, vamos dizer assim. Então, nós estamos ainda transferências. na relação 60 transferências, 40 arrecadação. Exatamente. Né? Porque União, hoje, qual a nossa maior receita, né? Depois do próprio FPM, que vem do governo federal. A gente, ICMS, que é razoável por conta, né, da própria Convap também, o imposto de renda, que acaba também sendo uma das maiores receitas, né? Que inclusive está hoje esse debate aí, né? O governo federal querendo alterar a legislação e os municípios questionando, brigando, porque realmente vai ser uma perca muito grande para os municípios, né? Porque o imposto de renda hoje é uma das maiores receitas de qualquer município, né? Não só de União, claro, né? E aí a gente tem mais ou menos isso. Temos aí de 60, 40. Eu destaquei também um número que me chamou a atenção e eu não consegui ver pelo relatório. O ano passado, salvo engano, o ano passado, entrou nas receitas do município os empréstimos que foram autorizados pela Câmara, que foram contratados. Sim. São receitas de capital, certo? Sim. Tá, eu vi que foi registrado 277 milhões, mais ou menos, 277 milhões de receita de capital. Né? Mas que não é só que na verdade foi só uma operação de crédito que a gente fez, né? Foram só uma operação. Foi só uma operação. Certo. Na época aconteceu o seguinte, a gente aprovou para as duas instituições financeiras. Aprovamos um projeto para o Banco do Brasil e aprovamos um projeto para a Caixa Econômica. E isso foi até explicado na época lá para os vereadores na Câmara, né? Que a gente estava aprovando os dois, mas que a contratação ia ser só de uma, dependendo das condições de cada instituição, né? E aí, na hora da tomada de decisão, a gente acabou optando pelo Banco do Brasil por conta do trâmite interno mesmo ser um pouco mais simplificado do que a Caixa Econômica, né? Então, o município contratou 14 milhões e meio com o Banco do Brasil, né? A proposta para a Caixa Econômica era de 20 milhões, mas a gente optou por pegar um pouco menos, que foram os 14 milhões e meio junto ao Banco do Brasil, mas por conta dessa facilidade interna, né, do trâmite interno do próprio banco. Então, aí, desse montante que você está apresentando, somente 14 milhões e meio foram de operação de crédito, né? O restante foram das emendas, né, das transferências do próprio governo federal também, né? E emendas parlamentares aí para eu vi, aí eu quero, se você tiver, enfim, eu vi pelo relatório que da receita de capital de 277 milhões, foi realizado, foram empenhadas, pagas, enfim, despesas de capital 52 milhões de reais, certo? Então, em tese, teve um saldo, tem um saldo em caixa de 220 milhões de reais, mais ou menos, 225 milhões de reais. Existe isso mesmo? Não, aí existe, o que existe aí? Existe a despesa contratada, empenhada e paga, né? Sim. E existe a despesa só empenhada, né? Que já fica para o exercício seguinte, né? Entendeu? E é basicamente isso que acontece. Quando a gente olha lá o número limpo e seco, você acha assim, sobrou tantos milhões. Não, mas aquilo ali já está comprometido no orçamento do ano seguinte, né? Por alguma... Então nós podemos entender que despesas que estão, digamos, licitadas, né, desse recurso, né, dessa dotação de capital, né, dessa receita de capital, nós temos mais de 200 milhões de reais aí para serem ao longo do exercício, desse exercício que nós estamos. Exatamente. Certo? Então, essa realmente, se isso é verdade, porque você apresentou para o TSE. Então, os números, né? Então, realmente a situação é boa, né? A situação do município. Mas, veja bem, eu também, claro, isso aqui não é você que define, você é só o secretário de Finanças, nós estamos aqui só. É porque quando eu pego a informação e eu vou vendo. Eu vi que em 2024, o orçamento, a LO, né, designou para LDO, né, designou para, por exemplo, o turismo, para cultura e turismo, 5 milhões e 900. Para esporte e lazer, 6 milhões e 500, 1 milhão e 500, né? E para agricultura e meio ambiente, 1 milhão e 354. Então, eu posso entender que esporte, lazer e cultura, está mais ou menos ligado, né? Esporte, lazer, cultura. Sim. Nós designamos 7 milhões e 400 mil reais
e R$ 1.350.000 para só R$ 1.350.000 para a agricultura. Quando você vai discutir, quando você vai encaminhar a lei orçamentária para a prefeitura, é claro que é você que elabora isso, que discute e tal. Como é que é essa discussão para priorizar isso aqui? Existe uma equipe, né, que trabalha em cima disso, claro. Né? Mas o secretário de Finanças coordena essa equipe. E a própria lei já diz, a lei de diretrizes orçamentárias, né, que são diretrizes, né? E aí a própria lei orgânica do município também, e a própria lei de diretrizes orçamentárias, ela deixa uma margem aí de até 40% de remanejamento de crédito, né? Então, assim, o que você apresenta lá não necessariamente vai ser o que vai ser executado, né? Como muitas vezes no final do ano, quando você pega os números ali do ano, você vê, o município projetou lá atrás que ia gastar só isso, e aí gastou tanto, né? E aí isso existe, a autorização legal para ser feita, né? Então não quer dizer que, porque lá que vai gastar só 1 milhão com a agricultura, vai ser investido só aquilo ali, né? Durante o percurso, você vai fazendo as alterações que forem necessárias, né? E o remanejamento de crédito, como a gente chama, né? Tira ali de uma dotação X, coloca para outra, né? E faz. Mas existe sim esse trabalho, né, da equipe, que aí é composta não só pelo secretário de Finanças, claro, né? É o prefeito, com toda a sua equipe, que senta e vai destinando ali, e vai dizendo os principais projetos que tem para o próximo ano, né? E aí você vai adequando o orçamento dentro daquela ideia ali da gestão, né? Claro que tudo mutável, né? Tudo de forma não fixa ali, né? Não já determinada, sem possibilidade de mudança, né? Tudo vai sofrendo alteração. Tem uma questão que eu quero saber como é que você vê isso, e é de finança mesmo, realmente, finanças pura, né? A repartição do ICMS no Estado, né? Sim. Nós sabemos que é uma fórmula bem complexa que envolve o tamanho do município, a população, e acho que está até uns índices aí de desenvolvimento e tal, para que aquele 1/4, né, que é distribuído para o município seja distribuído em dois pedaços, duas. Então é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte: eu vi a arrecadação do ano passado, de 2021, de 24, e me pergunto o seguinte: a União tem uma indústria, né? E isso é uma novidade no Piauí, né? Sim. Porque não é todo município que tem. A União tem uma indústria, que é a Convap, que tem uma produção imensa, que a gente sabe, né? Sim. Produção grande. E, assim, olhando de passando, achei pouco, né? Pouca arrecadação que foi transferida para o município. A prefeitura, o secretário de Finanças, tem um mecanismo para acompanhar isso aí, ou deixa por conta do TCE? Boa pergunta, viu, doutor? Boa pergunta. E há algum tempo, de olho, não? E há algum tempo atrás a gente também começou a se fazer essa pergunta, né? Sim. Porque o que aconteceu ao longo dos anos? A gente realmente nunca tinha atentado para isso, né? E aí se vem isso é porque é isso mesmo. Só que já desde 2023, por exemplo, a gente começou a acompanhar isso melhor. Hoje a gente tem uma assessoria jurídica, né, voltada para a parte financeira do município. E aí eu vou fazer aqui eu vou entrar aqui num parêntese para explicar uma situação que às vezes as pessoas não entendem, né? Sim. Geralmente você vê a Secretaria de Finanças ou a Secretaria de Fazenda como o órgão pagador. Não é. Certo? E essa é uma visão completamente diferente do que a nossa própria lei da estrutura administrativa diz, né? Que lá, quando você pega a lei, você vê as principais funções de cada secretaria, né? Os principais parâmetros de cada secretaria. E a Secretaria de Finanças ou a Secretaria de Fazenda, nos municípios onde tem Secretaria de Fazenda, a nossa principal função é o quê? É arrecadar. A nossa função não é pagar, a nossa função é arrecadar. E aí, juntamente com toda a equipe, né, do prefeito, com os demais gestores de cada pasta, programar e planejar o gasto daqueles recursos arrecadados. Mas no caso aqui de União, você arrecada e paga. Aí eu vou terminar aqui a explicação. Sim. Quem paga são os gestores dos fundos. Quem são os gestores dos fundos? O recurso próprio é o prefeito. Certo. E hoje nós temos mais 3 fundos específicos, que são saúde,
Sim. né, que é os recursos da saúde, os recursos da educação, que é o Fundeb, e a assistência social, que existe hoje. É o Fundo Municipal da Assistência Social. Né, que esses 3 fundos, tanto o da saúde como o da educação e o da assistência social, recebem transferências, né, também constitucionais, direto nas suas contas dos seus respectivos fundos. E aí o prefeito, né, designa um gestor para cada fundo desse. E aí ele é o gestor financeiro. A responsabilidade pelos pagamentos são dos gestores. A minha senha lá, a minha participação dentro do pagamento, qual é? Sim. É confirmar o pagamento. É como se eu fosse um supervisor. Os pagamentos acontecem e precisam de 2 chaves para confirmar, né? Então vai lá, o gestor paga, e aí eu, como secretário de finanças, que necessariamente não precisaria nem ser eu poderia designar um tesoureiro, alguém da minha confiança também para ter uma senha para fazer isso, e ir lá e confirmar aquele pagamento. Ah, beleza, o prefeito pagou com a senha dele, com a chave dele, então eu vou lá e confirmo com a minha chave, né? Então, existe essa diferença, né? Às vezes, o processo está lá nas finanças, falta só o secretário pagar. Mas não é assim que funciona, né? Não é a gente que paga. A gente só confirma o pagamento. Quem faz o pagamento realmente são os gestores dos fundos. E a minha principal função, né, minha principal missão como secretário de finanças é cuidar da arrecadação. Então, que é uma missão extremamente difícil. E aí eu volto aqui, né, lá para o passado, só para dar um número, para ilustrar aqui a nossa conversa. Quando a gente assumiu a gestão em 2021, além de todo o cenário que a gente encontrou, né, de destruição e tal, de tudo acabado, aquela situação toda, fisicamente falando, né, os prédios, os bens, os veículos, né, o cenário de destruição realmente em todos os aspectos. Quando a gente foi fazer a análise, né, financeira, a situação da saúde financeira do município, a gente viu que houveram falhas gravíssimas na arrecadação municipal, inclusive com a missão de receita mesmo, entendeu? No último ano, por exemplo, em 2020, a gestão lá do ex-prefeito não cobrou o IPTU, por exemplo. Isso é tipificado como crime. Isso é um crime fiscal, né? Você deixou... É um crime fiscal. Aí o que é que eles fizeram para, em tese, maquiar e não serem imputados aí no crime? No sistema, na contabilidade, eles lançaram. Tá lá o lançamento do IPTU. Só que não fizeram campanha, não fizeram distribuição de carnê, não arrecadaram. Foi praticamente zero a arrecadação do IPTU 2020. Aí o que a gente teve que fazer logo no primeiro ano de gestão, lá em 2021? Lançamos 2 IPTU. A gente teve que cobrar 2 anos e 1. Porque 2020 eles tinham apenas lançado no sistema, mas não tinham feito a campanha para arrecadar em si, né, a própria distribuição do carnê, ou uma campanha para pelo menos dizer que o carnê estava disponível lá na internet, para o cara baixar de algum jeito ou de outro. E aí a gente teve já logo que no primeiro ano cobrar 2 anos, 2020 e 2021. Um desgaste bom, né? Isso é um desgaste grande, mas que a gente não teve muita dificuldade para enfrentar, porque é o que eu sempre digo também, o que é que a população quer? O cidadão, a gente já é acostumado, já vem dessa cultura mesmo de pagar imposto. Hoje, eu não vejo nenhum cidadão questionando muito o pagamento do imposto. E aí eu não sei se você vai concordar comigo. O que é que eu vejo hoje muito o cidadão questionando? É a aplicabilidade daquele recurso. O cara não se recusa a pagar, mas ele quer ver o benefício voltando para... né? Sabe o que nós temos hoje? E é muito... Com a internet, ela deu, vamos dizer assim, palanque para muita gente que não sabe muita coisa, né? Que não sabe de nada, dá palpite em matérias complexas, como é, por exemplo, a atividade tributária do Estado. Então, veja, tem gente que diz, olha, nós pagamos muito imposto no Brasil, muito imposto, ele não sabe nem qual é o percentual de arrecadação de impostos comparado com o PIB, né, com o produto interno do país. Então, se você chegar, por exemplo, no Canadá, onde é 54%, mais ou menos na média, aí você vê os cidadãos todos satisfeitos, né? Porque tem todos os serviços públicos estão funcionando tudo direitinho. Exatamente. A gente nem olha para isso. O problema é quando você paga e chega na estrada, vai ali, o carro bate no buraco e fecha, retorno, né? E quebra seu carro. Mas para falar em IPTU, eu estou aqui com
as receitas do município em 2024 e o município previu arrecadar em 2024 700 mil reais de IPTU. Sim. E arrecadou 261.965 reais. Fez uma previsão de arrecadar o ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, né, nos negócios imobiliários, 150 mil reais, arrecadou 169 mil. Fez uma previsão de arrecadar de ISS, né, que é um imposto muito importante, que depois eu vou falar rapidamente sobre isso. Sim, claro. 4 milhões de reais, arrecadou 5 milhões e 500 mil. Veja, você previu você é o homem da arrecadação. Sim. Você previu uma arrecadação para esses impostos, para esses tributos, né, menor, e isso é bom porque arrecadou mais. Sim. Porém, você previu uma arrecadação de 700 mil reais de IPTU e arrecadou menos da metade, 261 milhões. Me explique, 261 milhões de reais. Vou já justificar. 261 mil reais. Explique aí. Vou já justificar. Mas é? primeiro vou terminar aqui a resposta em relação ao ICMS. Sim. Né, que você fez, eu acabei fugindo um pouquinho aqui do tema. Você tem que realmente responder se você está fiscalizando isso lá. Mas hoje, como eu iniciei aqui lhe dizendo, né, hoje a gente tem uma assessoria, né, que acompanha isso bem de perto. Sim. E qual é a particularidade? Que no início eu também não entendia muito bem, claro, depois que a gente foi adquirindo o conhecimento. A sede hoje da empresa é a União. É a União, Beleza, a sede é a União. Só que nós compartilhamos o ICMS da Convap com Teresina, com Zé de Freitas, agora Miguel Alves, e já eu acho que vai chegar Lago Alegre. E Coelho Neto também. Não vou nem falar do Maranhão, né? Então, assim, o que é produzido, a matéria-prima, a gente compartilha com esses municípios, né? O que fica inteiro para a União é o produto final lá, o que sai, né? Então esse imposto, ele não é só para a União, por isso que tem isso. Aí o que é que a gente fez? Mas complexo para fiscalizar isso, né? É super complexo. A gente ainda não conseguiu nem chegar a um controle assim de 100%. Se você me perguntar que hoje o município de União tem a segurança de 100% do que a Convap produz e do que deve a ela, e do que deve a esses outros municípios, nós não temos. Mas hoje a gente já consegue entender melhor o que deve vir para a União e o que está indo para esses outros municípios, né? Hoje a gente já tem um conhecimento melhor sobre isso. E estamos acompanhando mais de perto e já começamos a fazer alguns questionamentos para a Fazenda Estadual também. Porque quando você aprofunda, você vê que tem o risco ali de estar tendo alguma divergência em alguma informação. E aí se o município não provocar... Sim, né? Vai passando. Vai ficando como sempre ficou até hoje. Tem um sistema... Tem um sistema que ele acompanha isso. Mas ele não vai fazer, não vai fazer a reclamação por nós. Exatamente. Né? E lá, o que os técnicos do TCE vão olhar? Hoje usa-se muito até, inclusive, a própria inteligência artificial e tal, né? Que falha também. E aí, quando você começa a fazer uma análise mesmo mais direta ali, aí você começa a ver que tem possibilidade. Rapaz, pode estar havendo uma falha bem que... Aí você se interessa ali e começa a questionar. Mas em resumo, por que a arrecadação de União não é maior? Porque a gente tem que dividir com todos esses municípios. Se a área ali plantada, né, a área de cultivo da cana, fosse todo o território de União, aí isso tudo ficaria para a União e aí certamente o montante seria maior. Não, eu compreendo perfeitamente que tem que dividir porque cada município tem direito de receber aquilo proporcionalmente aquilo que ele produz. E aí hoje a própria composição do ICMS, só para a gente finalizar aí o tema do ICMS, hoje ela também, existem outros índices que influenciam, né? Tem a educação, né? Tem a saúde. Porque é o seguinte, só para o nosso internauta, nossos companheiros aí da internet entenderam o seguinte, do podcast. Esse negócio de ICMS é complexo. É uma matéria bem de cada R$100 que é produzido aqui em União de ICMS, em tese, União receberia R$25, né? Sim. 25%. Mas não é bem assim. Pode ser menos de 25, pode ser um pouquinho mais de 25. Vai depender de vários índices, né, que são analisados. Aí você falou, educação, como é que nós estamos, na saúde, como é que nós estamos, o tamanho do município, a população do município, né? Muita coisa envolvida. Então é um tema bem complexo. Eu fiz, assim, né, modéstia à parte, eu escrevi um trabalho sobre isso. Um tempo aí, né, que eu precisei realmente analisar essa questão, e aí eu percebi o tamanho da complexidade que é isso aí. É muito complexo. E eu, na época, para escrever isso, consultei alguns secretários o secretário de Fazenda do município aqui,
do Estado. E do Maranhão também, um de São Paulo, e as respostas não eram, sabe, eram bem nebulosas. Você vê que tem divergência, né? Cada estado ali conduz de uma forma. Então, bem complexo. Eu penso que o município precisa, o município como União precisa ter uma equipe que realmente trate disso diuturnamente, para acompanhar, porque qualquer vacilo, o prejuízo é imenso. Né? Se você projeta isso para 10, 20, 30, 40 anos, o prejuízo é muito grande. Agora o IPTU, por que você arrecadou menos da metade do que você previu? Com relação ao IPTU, doutor, existem fatores que, ao longo do tempo, claro, fizeram com que as pessoas perdessem a próprio interesse de contribuir com aquele imposto, né? E em relação especificamente à arrecadação de União, o que eu vejo que é o maior problema? Hoje, por conta de a gente ter uma base de dados bem desatualizada, né, que ao longo dos anos sofreu intercorrências aí, em qual sentido? Você está aqui numa gestão que usa um sistema aqui que tem uma base tal, aí você assume uma outra gestão, aí você tem que fazer aquela migração de dados, né? Geralmente não usa o mesmo sistema, aí você perde ali uma informação aqui, perde uma informação ali, e aí nós chegamos em meados de 2022, mais ou menos, e tomamos uma decisão de que a gente precisava avançar nesse aspecto aí, de ter uma base de dados nova, né? Sim. Com informações mais atualizadas, para que a gente pudesse avançar também na arrecadação do IPTU. Que não foi só 2024, não. Se você pegar os outros anos também para trás... A previsão nunca se concretiza. Nunca se concretiza, né? Porque o próprio IPTU, por exemplo, é uma das previsões que a gente faz com base, como é que eu posso dizer, mais segura da realidade. Porque, em tese, você tem um controle de quantos imóveis tem no município, né? Lá na sua base de dados. Uhum. Então, é uma projeção que a gente faz em um número real. Por exemplo, o ICMS, o ISS. Você imagina ali que vai arrecadar tanto baseado numa projeção ali de anos anteriores. No IPTU, não. Você tem uma base lá que diz, tem 8 mil imóveis em União, aplica lá o cálculo, então eu vou ter uma previsão de arrecadação X, né? Que era para se concretizar se todo mundo pagasse. Já o ISS não, é mais ali eu vou dizer assim, até mais uma vontade que você tem. Eu queria chegar nesse ano, né, nesse número aqui de arrecadação. Mas já o IPTU não, você calcula em cima de uma base concreta, né? Infelizmente, a gente passou por a defasagem dessa base, né, ao longo dos anos, como eu venho dizendo. E aí, desde 2022, quando a gente teve essa primeira ideia, não foi possível avançar muito, mas aí em 2023, por exemplo, a gente já conseguiu licitar e contratamos uma empresa que fez um trabalho aqui, que você deve ter até visto. A planta de valores foi atualizada, foi? Vou já chegar lá. Sim. A gente trabalhou em cima do cadastro multifinalitário, né? Por que ele tem esse nome? Porque a gente entende que essa base ela vai servir não só para a cobrança do IPTU, claro, ela vai servir para várias outras coisas. E aí a gente iniciou esse trabalho em 2023. Eu acho que você lembra que foram feitas umas marcações aí pela cidade, né? O pessoal ficou questionando o que era. A gente fez uns voos, né, de drone e tal, para poder mapear toda a zona urbana do município, né? E aí a gente vetorizou isso tudo, né? Todos os imóveis, todas as áreas construídas, áreas não construídas, o que era rua. Fizemos a sobreposição, né, de mapas aí, comparativos e tal. E aí chegamos na atualização da planta de valores, né? Que impacta também diretamente aí no ITBI, né? Nas transações, não só do IPTU, mas ITBI, as transações de imóveis aí, avaliação e tudo. E hoje, aí, em 2025, a gente ainda não conseguiu finalizar esse trabalho. Ele está em andamento, né? A gente iniciou final de 2023 para início de 2024. É um trabalho contínuo porque a base todo dia altera, né? Você está hoje aqui, o cara vendeu um lote aqui, o cara começa a construir, então aquele terreno ali que há uma semana atrás não tinha casa, daqui a 15 dias já vai ter um imóvel, né? E o município precisa avançar na parte de fiscalização, que para mim é o principal, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem uma estrutura humana, né? Tem quantos anos? Tem auditor fiscal aqui? Não, a gente não tem auditor fiscal. Só a gente tem técnicos, né? E que ao longo do tempo também são funcionários que se dedicam lá todo dia ao trabalho e tal, mas já são funcionários que estão há muito tempo no serviço público, né? E que não passaram talvez nem pelas qualificações que deveriam ter passado, né? Ao longo dos anos, que estão lá trabalhando, mas não tem. E são internos, né? Para a parte externa.
há uma previsão de realização de algum Doutor, certame? a gente precisa avançar nisso. A gente precisa avançar nisso. Eu não vou ser aqui também irresponsável de falar em previsão ainda, né? Mas existe essa necessidade, né? Você sabe, desculpa que nós temos... Sim. Você sabe que, claro que você sabe, que o governo federal, um tempo atrás, passou, dependendo só de convênio entre o município e a União, 100% do imposto territorial rural, né? Do ITR. 100% certo. Para os municípios. Né? Eu vi que teve uma arrecadação razoável aqui de ITR. Sim. Né? Como é que o município de União, você já falou da carência de técnicos, sim, isso aí precisa verificar. Como é que está? O município está tratando dessa questão, as finanças, a Secretaria de Finanças está tratando disso aí, porque eu vejo como uma boa fonte de arrecadação que a maioria dos municípios não leva muito, não tem levado muito em consideração. Como é que você está? Hoje a gente ainda não tem o convênio firmado para ter o direito ao 100%, né, com o Tesouro Nacional. Estamos em processo de regularização, né, junto ao Tesouro. Mas que aí, como eu disse, a gente acaba esbarrando também na falta de fiscalização. Porque aí o que a gente fica refém de quê? Da própria boa vontade lá do cidadão que tem a sua área na zona rural, de ir lá se cadastrar e pagar o imposto, né? É a mesma situação do IPTU. A gente pega, faz a distribuição, né, do boleto, lança lá oficialmente, tem aquele período, a gente faz a campanha, o cara pagando até a data X do vencimento, ganha aquele desconto, né, que tem o percentual lá de desconto, mas você não pode obrigar o cidadão a pagar, né? É um tributo municipal que o município não pode abrir mão de lançá-lo, né, de fazer essa previsão de arrecadação e de estimular a população a pagar. Até pode obrigar. Não, pois poderia se tivesse obrigar. O quê? Um setor de fiscalização atuante, né, para ir lá e dizer, Zé Osmar, você não pagou o seu IPTU, você tem a obrigação de pagar e tal. Sabe o que muita gente confunde? O cara até pensa que o IPTU é uma dívida dele, do CPF dele. Mas não é. É do imóvel. Como é que a maioria das pessoas, ou a grande parte das pessoas pagam o IPTU aqui? Quando vão fazer alguma transação com o imóvel. Vai ter que atualizar. Aí o cara chega lá, vai do cartório, vai tentar vender, ou vai fazer algum... Aí o rapaz pega a certidão negativa do IPTU. Aí o cara chega lá, tem 5 anos aí para trás para pagar e tal. Entendeu? Aí muita gente não entende isso. Não é. A dívida não é compartilhada, na verdade, a responsabilidade. Né? Se você é o dono do imóvel, naturalmente... Mas a dívida está lá no cadastro do seu imóvel. Qualquer tempo que você for querer fazer algum negócio com o imóvel, você vai ter que pagar, não tem jeito. Né? Nós temos que compreender, todos nós cidadãos, que atribui às figuras históricas do mundo muitas frases que às vezes eles não disseram. Né? Dizem que o Churchill, que é aquele primeiro-ministro lá da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, disse que havia duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. Né? Não sei se foi ele que disse mesmo, mas enfim, se não foi, fica para ele. E de fato é isso mesmo. A morte é certa. E os impostos, não adianta. O Estado como um todo, né? Município, Estado, União, eles não produzem. A prefeitura produz o quê? A prefeitura não planta, não cria gado, não cria nada. Impostos, né? Ela sobrevive só dos impostos. Né? Então, e arrecada. Precisa arrecadar esses impostos. É uma atividade vinculada, como a gente diz, obrigatória, portanto, para o secretário de Finanças lançar os impostos, cobrar os impostos e executar, cobrar os impostos e executar aí atrás. E isso não é uma atividade que desmereça o administrador. Né? Não, porque esse cara cobra muito. Não é não. Tudo é previsto em lei, é aprovado pelo Congresso Nacional, depois pela Assembleia, depois pelas câmaras. Então é tudo previsto em lei. Nós votamos nos legisladores, eles legislam e o administrador só tem a obrigação de fazer cumprir a lei. Inclusive, né? Se não fizer cumprir a lei, como você está bem dizendo, o cara pode ser criminalizado. É claro, né? É óbvio. Você não pode abrir mão das receitas, né? É crime tributário, você... A gente já viu aí, por exemplo, casos de prefeitos que foram até cassados do mandato, né? Porque deixaram de cobrar ali um alvará de funcionamento, entendeu? A lei 837, ela disse... A gente às vezes é procurado, né? Se por algumas pessoas, pai, tinha como dar um desconto aqui, ou eu tenho que pagar mesmo os últimos 5 anos. A gente não pode fugir da lei, né? É o que está na lei. Tem que ser na lei. Se você me perguntar se eu, como cidadão, acho justo ou não, talvez eu vou até... eu acho até um pouco injusto. Mas é a lei, você não pode fugir do que está na lei, né? Acho que eu sou um cidadão atípico. Veja bem, eu acho
eu vejo a atividade tributária do Estado como essencial e, portanto, eu Claro, colaboro claro, com ela. claro. Eu procuro recolher os impostos. Eu não me importo de pagar. Eu não me importo, não, sabe? Eu só Sim. quero é que seja haja o devolvido. retorno, né? Seja devolvido, né? Quando eu chego, que eu vejo uma pessoa pedindo uma cesta básica, né? Eu fico revoltado, porque eu sei o que eu paguei de imposto ano passado, de imposto de renda, só do imposto de renda, né? E dos impostos em geral, ICMS, ISE, é todo mundo que todos nós pagamos. É muito dinheiro que um só cidadão recolheu para o Estado, né? E eu fico com raiva disso, quando e principalmente com essa atividade assistencialista na nossa política, que não é só aqui, não, é no Brasil. Sim, claro. Isso é uma coisa que quem já me conhece mais próximo, perto, sabe que eu debato contra isso, sabe? Sim. Porque nós cidadãos temos que pagar os nossos impostos, e o administrador, você agora, administrador, tem que devolver isso através dos serviços, né? E aí, das doutor, obras. a gente faz aqui, né, essa pequena análise aí do trabalho da gente como secretário de Finanças especificamente. E lá em 2020 ainda, quando o atual prefeito, né, Gustavo, eleito, me convidou para assumir essa função, eu sabia, logicamente, o tamanho do desafio, né, porque a gente, mesmo estando fora da gestão, eu estava acompanhando como era que estava o trabalho do ex-prefeito. E aí, quando a gente começou a fazer a transição ali para assumir o mandato, a gente viu que a situação realmente era bem grave e, lógico, tínhamos consciência real do tamanho do desafio, né? E aí eu tive que me preparar para esse desafio, claro. E aí, como eu disse, no primeiro ano logo a gente teve que enfrentar essa situação de cobradores e IPTUs, o próprio ISS, a gente conversou com muitas pessoas aqui da cidade, né, muitos prestadores de serviço, orientando para que as pessoas saíssem da informalidade, né, mostrando também a parte boa de você emitir uma nota fiscal, né, de você estar ali regularizado, do seu estabelecimento ter um CNPJ, do seu estabelecimento ter um alvará de funcionamento. Então, graças a Deus, a gente tem uma abertura muito boa pelo fato também de ser do comércio, né? Eu posso dizer hoje que eu converso com qualquer comerciante aqui da cidade sem ter problema com ninguém, graças a Deus. E a gente não conseguiu chegar em todos, claro, né? Porque você não consegue realmente. Mas muitas pessoas aqui a gente procurou no início, né? E fomos conversando. E aí muita gente demonstrou até não ter conhecimento, né? E aí a gente foi ali naquele trabalho de convencimento, fomos explicando, fomos mostrando os retornos que já estavam acontecendo também, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu dar esse salto de arrecadação, né? Quando você compara aí 2020, principalmente 2021, 2022, e pega mesmo os números de 2024, você vê que o município quadruplicou aí a arrecadação, né? Entendeu? Então, assim, foi um trabalho que parece ser pequeno, e realmente até foi, né? Poderia ter sido bem maior. Sim. Mas a gente já conseguiu algo assim fantástico, né? Para melhorar a arrecadação do município. Porque eu estava olhando, e tudo é número. Números são números. É ciência exata. Está no papel, está registrado. Então, se você pegar o PIB de União, Sim. E você comparar o PIB com a arrecadação tributária de alguns anos anteriores. Sim. Eu ainda não fiz a do ano passado, que eu não tive acesso. Mas, enfim, quando eu fui candidato, então, pré-candidato, então eu precisava ter esses números. Sim. Então, quando eu pego o PIB de União, mesmo sendo um PIB baixo, nós temos um PIB baixo, comparado, por exemplo, com Teresina, enfim. Mas quando você pega o PIB e compara com a arrecadação de impostos, você vê que aquele percentual médio, que é um percentual médio de 10,5%, 10,25% médio, nós ficamos abaixo aqui, talvez em torno de 4,5%, foi a última que eu vi, relativa a 2021, 2021, tá? Então você pega a arrecadação média, por exemplo, de ICMS, ela é cerca de 10,5% de todo o movimento que tem num determinado território, né? Determinado território. E se você pegar a arrecadação nossa aqui e comparar com o movimento do comércio, da indústria lá, né, do comércio, principalmente do comércio, você vai perceber que nós estamos muito longe desses 10,5%, que é a média nacional. Sim. Né? Nós estamos aí em torno de 4,5%. Então, existe sem forçar a barra, porque tem uma pergunta aqui que eu queria fazer. Como é que faz a nossa arrecadação crescer sem pesar no bolso? Não precisa. Hoje, os cidadãos já estão pagando os impostos e esses impostos não estão sendo recolhidos
Então é só avançar na fiscalização, na conscientização, né? Exatamente. Para que a gente tenha... Muitos empresários ainda na informalidade, infelizmente. Olha, eu quero né? dizer uma coisa para os empresários, olhando olho por olho, quem estiver assistindo. Olha, eu sou um exemplo de que lá atrás, quando eu era ainda muito jovem, eu botei um comércio para mim. Em Coelho Neto ali, em Coelho Neto, eu botei um comércio, veja bem. E passei nesse comércio 10 anos, dos quais só 5 foram regularizados. 4 anos e meio não estava regularizado, ficou jogado lá e tal. E depois eu precisei desse tempo de serviço, né? E eu não pude utilizar, porque eu não tinha regularidade. Então, não é a regularização do comércio, não é uma coisa ruim para o comerciante. Pelo contrário, é uma coisa boa, que você passa a compor a base da Previdência, por exemplo, da Previdência. Exatamente. Né? Então, tem que pensar nisso, você que é comerciante hoje e que está irregular, vá à prefeitura, vá, registre seu comércio. Você diz, dá muito trabalho, dá, mas tudo na vida dá trabalho, né? E hoje, viu, doutor, a gente tem essa ferramenta fantástica aí que o governo federal disponibilizou, que é o MEI, né? MEI. Eu gosto de fazer essa defesa do MEI, porque é uma situação fantástica para o pequeno empreendedor ali, né? Que é a nossa maior faixa também vamos dizer assim, de quem está na informalidade, né? Hoje o grande comerciante, por mais que em algum momento, e aí eu não estou aqui, né, querendo julgar ninguém, mas por mais que em algum momento o cara tente fugir ali de alguma coisa do tributário, mas ele não tem como mais ser grande e estar na informalidade, né? Os grandes geralmente estão formalizados. Porque quando você é grande todo mundo vê. Quem acaba contribuindo para essa faixa da informalidade é exatamente ali o pequeno, né? E às vezes o pequeno mesmo, vamos falar assim. O pequeno empresário ali, o pequeno empreendedor, que não tem, às vezes, o conhecimento ou acha que realmente a carga tributária é grande, o cara tem medo, não quer conversar com o contador, não quer conversar com alguém para pegar uma orientação, entender como é que funciona. E aí o cara acha que é bem mais prático ele ficar ali na informalidade. Olha, o município, o estado não fiscaliza, o cara abre as portas lá e acha que ele está na informalidade, ele está fazendo uma coisa boa. Né? Você disse a expressão-chave, olha. O município e o Estado não fiscalizam. Veja bem, eu sempre digo, sempre que tenho oportunidade, eu digo, olha, eu sou acostumado a tomar decisão. Como promotor de justiça, eu tenho que tomar decisão, eu tenho que agir, eu tenho que cumprir a lei. Doa a quem doer, tem que cumprir a lei, senão você comete crime. O administrador precisa cumprir a lei, né? Precisa cumprir a lei. Dói, às vezes dói, mas é o jeito. Então, por exemplo, eu vou dar só um exemplo rápido aqui. No ano 2000, nós estamos com 25 anos isso, ano 2000, 2010, 2020, 25 anos isso. Eu estava em Teresina para São Luís, cedinho da manhã, passando a ponte metálica, eu vi um cara com uma bombinha náusea na beira do rio ali, bombinha náusea, me mandando eu parar o carro. Para quê? Para limpar, para lavar o carro na beira do rio, né? Eu disse, oxente, como é que você pode estar lavando o carro na beira do rio desse jeito, rapaz? Né? Aí fui para São Luís, quando eu voltei, eu fui falar com o pessoal do Secretaria de Finanças de Teresina, de Fazenda de Teresina, que é eu conheço umas pessoas lá, e conversei com eles. Rapaz, estão ali se instalando ali na beira do rio. E aí o cara disse, rapaz, é porque é todo mundo pobre, não sei o que. Rapaz, você não pode, a autoridade não pode pensar dessa forma. Resultado, estamos com 25 anos, tem gente lá com 25 anos trabalhando ali, na informalidade, poluindo o rio, tudo bem, poluindo, acabando com... Mas na informalidade, daqui a mais 10 anos esse povo está procurando o INSS, inventando uma coisa, porque precisa, né? Não vai morrer de fome, né? Sim. E aí como é que nós vamos? Como é que o Estado a nação vai segurar isso, né? Absorver isso então, tudo, né? Tudo isso precisa, você falou a palavra-chave, é preciso a autoridade cumprir, né? Cumprir a sua obrigação. E a sua obrigação, agora, entre outras, como secretário de Finanças, é cuidar para que, é só um conselho, para que a gente organize aqui no município um setor, né? Um departamento de arrecadação, né? Cobrança, arrecadação dos impostos, né? Com auditoria, enfim, com gente preparada para poder fazer esse trabalho, porque é muito sofrível, né? Eu já sei como é isso aqui, como era, né? Agora então você está mostrando, os números mostram que melhorou, né? A gente conseguiu avançar, né? Mas como eu disse, claro que ainda tem aí muita coisa que pode ser melhorada, né? E que pode se avançar nessa questão da arrecadação. E aí, doutor, é como eu sempre digo, o município tem feito alguns esforços, claro, né? Hoje, por exemplo, a gente conta com a sala do empreendedor ativa, né?
E foi uma coisa que eu sempre defendi também, era que a gente voltasse, porque já tinha tido no passado, né? E aí depois tinha sido extinta a sala do empreendedor e agora a gente conseguiu reativar de novo, já nessa gestão passada do prefeito Gustavo. E o pessoal tá lá para tirar todas as dúvidas, para dar o suporte. É um serviço totalmente gratuito, entendeu? Além da parte de qualificação também, que a Secretaria de Desenvolvimento tem feito lá com maestria, né? Vários cursos sendo ofertados. Se você quiser se qualificar e já sair de lá, inclusive formalizado, né? Eu fiz aqui o curso de corte e costura, por exemplo, e eu já tenho a minha maquinazinha lá em casa, eu fiz para me qualificar, mas eu quero agora ter meu CNPJ aqui para poder buscar um crédito ali, né? Pleitear algum benefício com o próprio governo e tal. A sala do empreendedor está lá para tirar todas as dúvidas, para orientar, inclusive para fazer o trabalho mesmo gratuito da abertura da empresa ali, né? Do MEI. E a gente lá nas finanças, junto com o setor tributário lá, também estamos 100% à disposição. Eu quase sempre recebo mensagens aqui, né, de pessoas querendo esclarecimento, questionando alguma coisa, ou querendo uma orientação mesmo de como proceder diante de algum cenário. E a gente está lá inteiramente à disposição. Que é o que eu digo também, muitas vezes as pessoas não avançam pela falta da informação mesmo. Né? E por acharem que ali o poder público ali, a própria prefeitura, a secretaria, ou mesmo que seja o setor tributário, é algo ali inatingível ali, né? O cidadão não pode... Pelo contrário, a gente quer que o cidadão também busque lá a informação, né? Me diga uma coisa, falando nisso, nós estamos caminhando aqui para o final, estamos com mais de uma hora, um pouquinho mais de uma hora de conversa boa. E essa conversa, ela se estenderia por mais uma hora, porque eu gosto de finanças públicas. Por incrível que pareça, eu gosto disso, essa questão e eu aprendi mais a gostar intrincada, também. mais intrincada disso aí. Por questão de trabalho, eu fui obrigado a dar uma estudada nisso, e, enfim, questão tributária e financeira, né? Então é o seguinte, nós já nos encaminhando aqui para o final. Você falou uma coisa importante aí, ó, procure, nós temos a sala do empreendedor, está lá aberto para todo mundo. Interesse da prefeitura, da Secretaria de Finanças, de orientar as pessoas, de conscientizá-las no sentido de que a atividade financeira do município é a mais importante para o município, porque é a partir dela que você obtém os recursos para fazer os outros serviços e obras. Mas, enfim, quais são, para finalizar, nós sabemos que existe uma lei da transparência, né? Sim. E que os municípios, enfim, os entes públicos têm que cumprir. A Prefeitura de União está cumprindo. Mas eu vejo ainda muitas reclamações no acesso, quando as pessoas acessam para ter a informação, para detalhar a informação e tal. Tem algum projeto da Secretaria de Finanças, ou enfim, ou da Secretaria de Administração, enfim, da Prefeitura, para melhorar cada vez mais esse acesso e, quando você responder, você dá uma mensagem para nossos ouvintes, nossos espectadores. Com relação a essa questão da transparência, né, e o acesso à informação, hoje o município tem, inclusive, uma ouvidoria funcionando ativa, né? 100% ativa, né? E onde há realmente as respostas, né? A gente tem uma pessoa lá, tem uma equipe, na verdade, não é só uma pessoa responsável pela ouvidoria. Né? Nós temos o nosso site institucional, onde a gente tenta sempre deixar lá de forma mais clara possível, né, o acesso às principais informações e também a própria transparência, né? Temos os canais de comunicação através de telefones, aí, WhatsApp, sempre aberto, né? Eu, por exemplo, uso o meu pessoal, eu tenho o institucional, mas acabo até usando mais o pessoal, né? Porque naturalmente as pessoas têm mais o contato da gente. O setor de tributos funciona ali um anexo à prefeitura, né? Fica naquela ruazinha ali lateral. Sim. Mas estamos lá abertos também diariamente, recebendo todo tipo de demanda lá e conversando com todo mundo, explicando. Porque, como eu disse, muita gente tem dúvidas, né? E a dúvida, às vezes, lhe afasta ali da solução ali do problema ou da resolução, porque você fica com medo de ir atrás também da informação, né? Mas o município tem trabalhado, sim, para melhorar cada vez mais também essa questão da transparência e do acesso à informação, né? Eu já não digo nem a transparência porque, assim, hoje, graças a Deus, a gente está quase nos índices aí de avaliação. A gente deve chegar agora, né, nesse próximo que vai ter. Na preliminar, a gente já ficou no nível ouro, né? Que a gente lá existem uns níveis de avaliação. A gente deve avançar esse ano para o nível ouro. Então, hoje, o cidadão
comum que acessar o nosso site da Transparência Municipal vai ver que as informações estão lá, conforme a legislação exige, né? Estão lá. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa curiosidade de olhar, né, e tal. É verdade. Mas E o principal canal hoje, que eu gosto sempre de dizer também, que eu já disse aqui, é a nossa ouvidoria, né? Que está lá ativa, onde o cidadão pode fazer a consulta, inclusive de forma anônima, não precisa nem se identificar, né? E que estão havendo sim as respostas, né? A gente já teve a avaliação do próprio Ministério Público aqui, já, né, acompanha também esse trabalho da nossa ouvidoria, né? E a gente tem recebido elogios, inclusive, por conta dos retornos que a Prefeitura tem dado também para os questionamentos, né? Que não são nem só também dos habitantes de União, né? Às vezes muita gente de fora procura a ouvidoria para saber alguma informação sobre União, né? O cara quer acesso ali, quer uma informação às vezes de um processo licitatório que está acontecendo aqui em União, né? É um empresário, alguém de fora. Então a gente tem feito isso de uma forma bem eficiente, graças a Deus, né? E claro que a intenção também é sempre estar melhorando isso, né? A gente vive num mundo muito dinâmico, né? Inclusive aí com esse avanço absurdo aí das tecnologias, né? Eu defendo, e eu como sou adepto das tecnologias, eu defendo que a gente tem também que cada vez mais facilitar a vida do cidadão. E a tecnologia é um aliado nisso, né? Você tá lá na zona rural, lá no seu interiorzinho lá, e tem um canal de comunicação com a prefeitura, para não precisar se deslocar lá, de lá fisicamente vir até aqui conversar, para pegar essa informação, você tá facilitando a vida do cidadão, né? Você está dando oportunidade para que o cidadão tenha acesso à informação de forma mais tranquila e de forma mais dinâmica, né? E o que faz aumenta a confiança das pessoas é exatamente ter acesso às informações e sentir que aquela informação é verdadeira. Exatamente. Né? Então, parabéns aí pelo trabalho e eu peço que você deixe aí uma mensagem para a população de União sobre a sua atuação, enfim, e a importância da Secretaria de Finanças, né, da atividade financeira do município para uma boa gestão dos recursos públicos. Doutor, a nossa mensagem não pode ser diferente, né? Eu gosto sempre de dizer assim, o que a gente não pode perder é a esperança, né? Você nunca pode perder a esperança na sua vida. Né? Embora você esteja no momento de maior dificuldade, né? Que você interprete que é um momento de maior dificuldade, mas você não pode perder a esperança de que você vai sair daquele momento e de que aquilo vai dar certo. Então eu levo isso também para a minha atuação na vida pública, né? Eu tenho muita esperança de ver o nosso município cada vez melhor, né? E o que eu me disponho a fazer todos os dias quando eu saio da minha casa para trabalhar é isso, é tentar transformar o nosso município em um local cada vez melhor para as pessoas morarem, para as pessoas viverem, né? E eu acredito e entendo que eu tenho conseguido contribuir, né, mesmo com pouca coisa, mas a gente tem conseguido contribuir, né? E a mensagem que a gente quer deixar é essa, que as pessoas entendam isso, não percam a esperança de que a gente pode sim ter cada vez mais dias melhores, mas que para isso acontecer, a gente depende também fundamentalmente da participação da população, né? A população não pode ficar mais alheia ou de fora desse processo, não. Porque a gente já sabe, quanto mais a população também se envolve, quanto mais a população participa, o trabalho fica mais tranquilo para todo mundo. Com certeza. Né? Você consegue, inclusive ouvir opiniões, ouvir divergências, né? Opiniões divergentes, e que isso contribui, claro, para o trabalho. Né? Então, o que a gente quer é deixar essa mensagem de esperança, deixar as pessoas cientes de que o serviço público, o nome mesmo já diz, é para o povo. A gente está aberto, né, ao diálogo, a gente está inteiramente à disposição de todos os munícipes, de todas as pessoas do nosso município que tiverem alguma dúvida, que quiserem fazer algum questionamento. A gente está inteiramente à disposição e, no mais, é lhe agradecer aqui por esse espaço, né? É uma honra também para mim fazer parte aqui do seu podcast e agradecer mesmo, de verdade. Sempre à disposição. Secretário de Finanças, Bruno Marinho, vereador do município de União, jovem talento do nosso município, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu quero agradecer demais a nossa audiência, você que vai estar acompanhando o nosso podcast. Dizer que você falou
no meio da nossa conversa, você falou uma expressão fundamental, não é para se propor a administrar um município, enfim, um ente público, não é só querer, né? Eu quero, eu vou, tem que saber o que está fazendo, tem que ter competência técnica, né? Compromisso político e competência técnica. Então, eu vi que você é um jovem, um homem competente na área em que atua. Parabéns pelo trabalho. Quero agradecer a nossa audiência e dizer que nosso próximo episódio, Conversa com Zé Osmar, será logo anunciado. Pedir a todos vocês que acompanham a gente que sigam nas redes sociais, né? Se inscrevam no nosso podcast, né? Se gostar dessa conversa, dê aí o alôzinho, o joinha, né? É muito importante que a gente tenha esse feedback dos ouvintes, da população, para a gente continuar aqui. Nosso objetivo, Bruno, é discutir aqui sem olhar para A ou B, para lá do, né? Nós vamos discutir o nosso município. Eu sempre vou trazer pessoas aqui que possam contribuir, né, com seu trabalho, com a sua palavra, com o seu conhecimento, para o engrandecimento de união. É isso que eu quero, é essa a minha missão, né, aqui no nosso município, contribuir com a elevação econômica, social e política e cultural do nosso município. Se eu puder contribuir com isso, eu vou ficar satisfeito e morrer satisfeito também. É isso que nos motiva. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Valeu. Show de bola, mestre.